Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Que alegria, mais um dia de Santa Ceia, estarmos na casa do Senhor, para buscar a presença dEle e ser fortalecido através da sua palavra. Amém? Quem aqui é grato? Diga glória a Deus. Oh, aleluia, coisa boa, irmãos. Nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor, apesar de tantas lutas que a gente vive no dia a dia. Estava aqui vendo a pastora dar início no culto e a gente não imaginava que ela fosse estar aqui nesta manhã, né? Por conta de tudo que passou. Mas o Senhor permitiu que ela estivesse. Então, mais motivos de gratidão. Então, eu quero aqui abraçar cada irmão que está aqui presencialmente, a quem nos acompanha de maneira online. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida e que você saia da casa do Senhor mais firme e fortalecido de quando você chegou, porque é isso que o Senhor tem, sempre o melhor para cada um de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, abra comigo lá no livro de Deuteronômio. Na Santa Ceia do mês passado, como ministrei à noite, nós falamos sobre bênçãos. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo sobre ser grato. Porque muitas vezes nós somos tão abençoados e esquecemos de agradecer por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Não é verdade? Então gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então abra o seu coração também para que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês, amém? Então está lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1. Diga para o teu irmão assim do lado, olha bem para ele, e diga assim: está em suas mãos as bênçãos e a maldição. Amém? Ele ficou feliz ou ficou triste? A hora que falou de bênção, ficou feliz, né? A hora que falou de maldição, ele falou assim, não, aqui não, né? Mas é assim, né, irmão? Está em nossas mãos. É nós que fazer uma escolha, né? Do que nós queremos com o Senhor. Não é verdade? Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 18, para a gente entender o texto, que ele vai falar por si só. Ele diz assim, o texto, ele já começa com o título aqui, dizendo: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, ou seja, a advertência, o conselho que nos é dado para termos em memória os benefícios do Senhor sobre a nossa vida. Esse é o título do texto que nós vamos ler, né? E o título para a nossa reflexão é ser grato. Então vamos lá, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou os teus pés 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros d'água, de fontes, de abismos, que saem os vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, e de vides, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela,
terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te aprovar, para no teu fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto, o seu acordo, o seu pacto com o Senhor, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Amém? Só até aqui. É um texto extenso, né, irmãos? Mas é um texto com bastante ensinamento para nós, e que tem como base a repetição das leis. Deuteronômio, ele significa exatamente isso, repetição das leis. E é a mensagem final, Deuteronômio é a mensagem final de Moisés ao povo de Israel, antes de entrar em Canaã. Canaã era a terra prometida, então o povo passava por sofrimentos no Egito, aí Deus vai lá, levanta Moisés e tira o povo daquela terra de escravidão e leva no deserto. E quando ele vai fazer essa caminhada, muitas pessoas não alcançam a terra prometida, e nós vamos ver isso nesta manhã. Moisés pede ao povo, de uma maneira geral, que eles amem a Deus e obedeça aos seus ensinamentos. Por isso que faz a repetição, para que realmente o povo lembre daquilo que Deus tem de compromisso com o seu povo, e que o seu povo tem que ter compromisso com ele. É diferente nos dias de hoje? Não é diferente. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, lendo a palavra. Quantas vezes você já deve ter ouvido essa palavra? Ou quantas vezes você já veio numa pregação e fala, de novo essa mensagem, de novo essa palavra, de novo esse texto? Mas sabe o que é isso, irmãos? É o Senhor sempre nos lembrando daquilo que nós precisamos saber, e andar, e corrigir, e fortalecer, porque a gente esquece. A gente vem e ouve a palavra, talvez chega no meio da semana, a gente já não lembre mais. Talvez chegue amanhã, a gente já não lembre mais. Talvez chegue no final do dia, você lembra que passou pelo culto, mas o que será que foi pregado? Então foi escrito esse texto, irmãos, para uma geração israelita que estava prestes a entrar nessa terra prometida, que era a terra que o Senhor tinha prometido para aquele povo. Só que esse povo que estava lá, ele não havia conhecido os milagres de Deus, ele não havia passado pela questão do Mar Vermelho, não tinha presenciado isso. Então, foi dado essas leis para lembrá-los o quê? Do poder de Deus, e lembrar que Deus tinha promessa para aquele povo. E é por isso que Deus sempre vai falando conosco, e às vezes de maneira repetidas, e às vezes a gente não entende, a gente continua a bater na mesma tecla num erro que nós estamos, numa situação que nós vivemos, e o Senhor quer nos ensinar sempre. Às vezes a mesma palavra, com a essência da mesma palavra, Deus fala de maneiras diferentes, em situações diferentes que nós vivemos. Porque a palavra é diferente, a interpretação é diferente? Não. Você pega aquela palavra e aplica ela na sua vida, num momento diferente, Deus vai tratar com cada um de nós. É assim, não é que mudou a palavra. Então, irmãos, estudos dizem que essa caminhada do povo no deserto, que levou 40 anos, poderia ter acontecido em alguns dias. Diga para o teu irmão assim, alguns dias.
Olha só que coisa, irmãos, 40 anos levou para uma travessia no deserto, e poderia ter acontecido em alguns dias. Por que isso? Porque às vezes o povo precisa, irmãos, de 40 anos para que pudesse ser moldado, para que pudesse sair dos costumes, da cultura, da religiosidade com que eles viviam. Mas então, irmãos, aquele período que levou, desses 40 anos, passando o deserto, toda uma geração foi morta. Daquela geração que saiu, os únicos que ficaram foram Calebe e Josué. Ah, mas só 2 entraram? Não, tem uma multidão que entrou. Mas muitos foram ficando no meio do caminho. E foi morrendo. E foi ficando, e foi nascendo outras pessoas. Mas daquela geração, desde o início, só 2. Por quê? Porque Deus teve que ir tratando. Para deixar claro que realmente Deus abomina a murmuração. Deus desagrada da murmuração. E aquele povo que foi ficando era um povo que murmurava, que reclamava, que queria viver do passado. Mas que Deus ama aquele que tem um coração contrito a Ele, que tem um coração grato a Ele. 40 anos para Deus mostrar para aquele povo, para ensinar aquele povo a amar a Deus, a obedecer e saber que Deus tem sempre o melhor. Então eu quero dizer, irmão, nós não precisamos sofrer tanto tempo. Nós não precisamos ficar, às vezes nós estamos passando por situações em nossa vida, porque nós estamos deixando de fazer aquilo que agrada a Deus. Mas Deus é paciente, Deus não tem pressa. A pressa às vezes é de nós, é nossa. Nós é que precisamos, quanto antes corrigirmos aquilo que tem que ser corrigido, mais rápido alcançaremos a terra prometida. E que terra prometida é essa? As bênçãos que Deus tem para nós, desfrutar do melhor dessa terra, enquanto nós não somos chamados para o reino do Senhor. Deus não nos chamou para sofrer aqui, Ele tem o melhor, embora a gente passe por luta, passe por dificuldade. O grande problema é que muitas vezes nós é que ficamos tão preocupados com as coisas, ficamos reclamando, e Deus não age em nossa vida. Essa é uma grande realidade. Amém? Na nossa caminhada, irmão, nós sempre teremos 2 opções. Diga para o seu irmão assim, 2 opções. Olha bem no olho dele, irmão. Assim, 2 opções. Amém? Mas tudo na vida é assim, irmãos. Quando nós levantamos, nós estamos aqui, nós temos a opção de ir para a direita ou ir para a esquerda, não é assim? Nós vamos abrir o guarda-roupa para pôr uma roupa para vir na igreja, né? Todo bonito no dia de Santa Ceia. Você tem a opção de escolher uma roupa para o outro, assim. Nós temos a opção de vir na casa do Senhor ou não vir. Sempre nós vamos ter 2 opções. Aqui, em relação a essa palavra, nós temos a opção de reclamar, e o reclamar é seguir a multidão, continuar fazendo tudo a mesma coisa, é ir no oba-oba. E a outra opção é não reclamar, é ter um coração grato, e é isso que faz às vezes a diferença, assim como foi Josué e Calebe. Faz a diferença e alcança o coração de Deus, porque você reconhece aquilo que Ele tem feito. E quando nós reconhecemos aquilo que o Senhor tem feito, Deus se alegra, e mais ainda Ele quer fazer para nós. Quem tem filho aqui? Não é assim com o nosso filho? Não é assim com algum conhecido? Não é assim quando você faz algo para alguém? Você não tem vontade de fazer mais? Agora, se você faz, a pessoa é ingrata, e às vezes ainda reclama, murmura, você vai continuar fazendo? Com Deus é diferente. Deus é bom, é misericordioso, nos ama, mas também é justo. Deus quer uma contrapartida nossa. Tanto é que Jesus sempre fala, cadê aqueles que foram, só voltou um? Então, quer dizer, Deus sempre está nos falando que nós precisamos ser gratos. Desde aquela época, Deus já mostrava que se preocupava com cada um de nós. Já mostrava que Ele queria nos ensinar, que Ele queria ter uma intimidade com cada um de nós. Ele queria mostrar para o povo que Ele tinha algo grande. Sabe o que é Deus mandar um homem, levantar um homem para tirar de uma terra da escravidão, levar para um deserto, e nesse deserto, que você não sabe o que vai encontrar, Deus preparar durante o dia uma nuvem que faça sombra para te proteger, para o povo marchar, e à noite uma bola de fogo para fazer com que o povo veja e continue marchando. É o cuidado de Deus com o povo no deserto. Lá já era assim. E hoje é diferente? Não é diferente, não mudou nada. Deus continua sendo Deus.
Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A sua palavra não mudou. Às vezes o que mudou fomos nós. Nossa maneira de entender o que Deus tem para nós. Amém? Então, uma pergunta eu queria já fazer. Isso eu faço para mim, primeiramente. E aí, estendo a vocês. O que, irmão, nós temos feito para Deus, diante do que Ele já fez para cada um de nós? Quando Ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário. Porque Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário em favor de cada um de nós, para que nós pudéssemos restaurar a comunhão com o Senhor. E o que nós temos feito? Será que nós temos sido gratos a Ele, ou temos sido ingratos? Será que nós temos sido melhores a cada dia? Nós temos praticado a sua palavra? Ou será que nós estamos levando a vida no oba-oba? Deus não nos chamou para viver em imundícia ou viver sem agradar a Ele. Não, pelo contrário, Deus nos chama para que a gente possa fazer a diferença. É por isso que Deus nos chamou. E esses momentos de Santa Ceia é exatamente para a gente poder fazer essa reflexão. Como é que está a nossa caminhada com o Senhor? Nossa aliança que fizemos atrás com o Senhor? Olha, Deus não fala aqui, a exortação, para que o povo possa relembrar as leis do Senhor? O Senhor faz sempre isso conosco, e a Santa Ceia não é diferente. É lembrar realmente, memorial daquilo que o Senhor passou, aquilo que Ele sofreu, sangue derramado, carne dilacerada, em favor de quem? De nós. Nós não estamos aqui em vão. Deus tem planos para cada um de nós, Deus tem projeto para cada um de nós. Amém? É óbvio que em alguns momentos Deus permite que a gente passe, alguma coisa aconteça na nossa vida. Deus permite isso, mas Ele me permite para quê? Porque Ele quer o nosso sofrimento? Não, porque Ele quer nos lapidar, Ele quer o melhor de nós. Tem algo ali para ser tratado, e se tem algo para ser tratado, é a gente pegar aquilo que está acontecendo. Sabe aquela história do pegar o limão e fazer uma limonada? É mais ou menos isso. Você pode pegar o limão, chupar, vai ser azedo, você não vai queimar e vai jogar fora. Bom, há quem goste, né? Pode ser que tenha quem goste, mas em linhas gerais é isso. Mas se você pegar um limão, né, e você espremer ele e fazer um suco gostoso, aquilo que é tão ruim e amargo pode ser bom. Então as coisas que Deus manda para a nossa vida, Ele manda para que a gente possa tirar o proveito. É por isso que a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então sua luta não é para sofrimento, não é para vergonha, não é para humilhação, não é para nada. Nós lemos aqui no texto, nós vamos refletir sobre isso, que Deus humilhou aquele povo lá, mas não era para o sofrimento deles, mas era porque Deus queria saber se eles estavam vivendo a palavra de Deus, para que alcançassem a terra prometida lá na frente. E os projetos de Deus na nossa vida vai ser alcançado por nós. Cada um tem um projeto de Deus na sua vida aqui, só que não é no nosso tempo, é no tempo dele, é no momento dele. Então vai ter lutas, vai ter desertos que você vai passar, vai ter sim, mas Deus não vai te abandonar. Deus vai estar com você sempre. Deus é comigo e com você sempre. Deus não deixa o seu povo, a Deus dará. Amém? Amém? E aí, diante disso, vamos então dar uma refletida no que fala aqui a palavra, rapidamente, irmãos. Quero pedir para o Emanuel, se ele puder, colocar um fundinho aí para a gente refletir aqui. Você está feliz, irmão? Estou vendo você meio quieto. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ao Senhor, a Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele trouxe você aqui, sabe por quê, irmão? Para dizer para você, você pode passar o deserto, mas eu não vou te abandonar. A terra prometida para você, você vai alcançar. Você vai alcançar uma terra que emana leite e mel, porque é a palavra dele que diz. O Senhor não traz você em vão aqui na casa dele. Ele não tirou você do caminho que você seguia em vão, não. A pastora já falou, nós não estamos aqui para brincar e faz de conta. Ei, irmãos, Jesus está voltando. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas mais do que nunca. Tão claros os acontecimentos aí na vida. Nós precisamos acordar, despertar, olhar, entender o que está acontecendo aí fora, entender que hoje nós estamos aqui participando da Santa Ceia, participando deste culto. Às vezes você pode estar sentado e falar, poxa, eu não posso participar da ceia porque eu não passei pelas águas. Fique em paz, irmão, irmã, não tem problema. No momento certo você vai passar. Mas compreenda que Deus tem algo tremendo na sua vida. Nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui para refletir o que Jesus fez, para que a gente possa sair fortalecido e enfrentar o dia mau, porque o dia mau levanta para todo mundo.
O dia mal vem para todo mundo. Não é brincadeira. Se você está aqui é porque o Espírito Santo te trouxe, porque Ele quer algo diferente na sua vida. É sempre assim. Isso é comigo. Começa com a gente que vem aqui. E vai para cada um que recebe a sua palavra. Que abre o seu coração e fala: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo porque alguma coisa eu quero aprender nessa manhã, não é possível. É assim, irmãos. Amém? Lá então, capítulo 1, rapidamente diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para fazer, para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Irmãos, Ele tem projeto para a nossa vida, Ele tem coisas grandes. Nosso Deus não é Deus das causas pequenas, é Deus, dono do ouro e da prata, é o que tudo pode, que tudo faz, é o Deus das causas impossíveis, é o Criador dos céus e da terra. Irmãos, Ele tem uma missão para cada um de nós. Ele tem plano na sua vida, na sua família, no seu trabalho, lá na empresa que Ele colocou na tua mão, no trabalho que Ele colocou para você. Não importa, do menor ao maior, do mais simples ao mais... Meu irmão, não importa. Deus chama cada um, porque Ele tem planos. Ele tem missão para nós. Onde você passar, você precisa ser luz, ser sal da terra. A Bíblia que fala. Nós somos discípulos de Cristo. Nós estamos aqui porque nós devemos dar continuidade ao que Cristo fez. É assim. Ah, mas eu não sei isso. Não é questão de saber. Um versículo que você aprenda, você coloca no seu coração e você pratica, você pode fazer a diferença na vida do teu irmão. E não só do teu irmão. Lá na sua casa, no seu trabalho, no ponto de ônibus, onde você passa. Vai fazer a diferença. Por isso que ele fala, olha, todos os mandamentos que hoje ele falou lá atrás. Esse hoje é hoje, de hoje. Que dia que é hoje? Dia 8. Então Deus está falando com nós hoje, dia 8 de outubro de 2023. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Quando nós pegamos e nós fazemos, nós praticamos, quando nós absorvemos. Então, olha, orando para guardareis a fazer que vivais e multipliqueis e entreis e possuais. Possuais o quê? Uma terra complicada? Não, uma terra que Ele jurou aos nossos pais, os nossos antepassados. Nós somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Uma descendência, irmãos. É continuidade. A vida não parou aí não. Mas Deus fala aqui, irmãos, desde que a gente ande segundo a sua palavra. Então, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, o que acontece? Deus, Ele vai nos abençoar. Ele vai estar conosco. Agora, tem condições de Deus nos abençoar se nós andarmos totalmente diferente da maneira com que Ele nos ensina? Ele fala para você andar para a direita, você anda para a esquerda. Fala para você andar de uma maneira reta, sendo de uma maneira tudo torta. Ele fala para você ser honesto, você é desonesto. Ele fala para você não mentir, porque a mentira, o pai da mentira, quem é? O diabo. Aí você vai lá e mente. Tem como o Senhor abençoar? Responda, irmão, se você tem um filho, tem um parente, tem um amigo, você tem condições de ajudar, se ele... Você não vai abandonar. Mas é diferente de fazer para aquele que segue a sua orientação, o seu caminho. Você tem lá uma pessoa que trabalha com você, você fala, ó, faz assim, olha, eu vou te dar uma promoção, vou te dar uma oportunidade. Aí, a pessoa faz tudo errado. Até quando? Vai chegar uma hora que a sua justiça vai entrar dentro daquela situação, sim ou não? Com Deus não é diferente. Às vezes nós temos a impressão de que podemos fazer tudo porque nós somos cristãos, e é o contrário, irmão. Nós somos cristãos, é aí que nós precisamos fazer a diferença. É mudança de vida. Amém? Mas Deus é bom. Deus é poderoso. Como já foi dito aqui, para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que habita em nós. Que poder que habita em nós? Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, mas nós temos agido segundo o que Ele tem nos ensinado, tem nos corrigido, tem falado para a gente praticar, porque o poder está dentro de nós. Quando nós temos a palavra, guardamos, praticamos, vivemos. É fácil, mas é possível. Amém?
Amém? Amém? Vamos lá, vamos seguir. E te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor te Deus te guiou do deserto esses 40 anos, para te humilhar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, te conhecesse teus pais. 4, nunca se envelheceu seus vestidos, nem encheu seus pés por 40 anos. Irmãos, olha que coisa linda que fala aqui. Ele diz, irmãos, que você vai passar por dificuldade, vai passar por problema, vai passar por uma série de coisas, mas Ele nunca vai nos abandonar. Nós precisamos, irmão, ter intimidade com o Senhor, agradecer a cada coisa que Ele tem feito por nós a cada instante, do menor ao maior, do mais simples. Tantos livramentos Ele nos dá, às vezes nós não agradecemos. Então ter um coração grato, coração sempre voltado ao Senhor, para que mais Ele possa nos fazer. Irmãos, nós precisamos às vezes olhar para trás e lembrar quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre a nossa vida. É olhar o que nós já passamos. Poxa, irmãos, você passar uma semana com enfermidade, você chegar a pensar, poxa, meu Deus, será que eu vou estar na Santa Ceia? Estou falando da pastora, irmão. Não é fácil. E será que quando você sai de lá, desse problema, nós conseguimos elevar nossos olhos para o monte e dizer, Senhor, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de Ti. E se o socorro veio de Ti, obrigado, Senhor, porque o Senhor me permitiu por estar aqui. É o que ela fez, diz no início, agradecendo. Então nós precisamos, irmãos, sempre olhar para isso. Nós atravessamos momentos difíceis, irmãos, na nossa vida, quantas vezes, mas o que nos faz ter esperança é exatamente poder olhar e ver as vitórias que Deus já deu. Quem daqui já teve vitória? Quem aqui reconhece que Deus já fez algo na sua vida? É isso que nos anima. É você olhar e saber que o Senhor não desamparou. Por isso que é importante olhar para trás, irmãos, e lembrar que Deus, Ele já fez tantas coisas para nós, na nossa casa, na nossa vida profissional. Ele nunca nos desamparou, Ele sempre esteve cuidando de nós. Por isso que a palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Deus sempre tem um objetivo em nossa vida, irmãos, sempre tem um objetivo. É por isso que Ele sempre, às vezes Ele nos dá essas provas. Você veja, quando você lê o texto, tem coisa que parece loucura, não parece, irmãos? E Deus não esconde nada de ninguém. Ele fala, eu te coloquei lá no deserto, eu te guiei, mas eu também passei situações, dá para você se humilhar, e se humilhar para reconhecer a minha grandeza. É por isso que eu falo que às vezes nós estamos na luta, irmãos, não é para ser humilhado, mas Deus nos prova em alguns momentos, para que Ele veja o quanto que nós estamos com Ele. As lutas não é para nos distanciar de Deus, pelo contrário, é para nos aproximar mais de Deus. É que às vezes nós entendemos a coisa errada, nós inventemos o que Deus tem para cada um de nós. Imagina um povo no deserto, sem saber para onde está indo. Às vezes está assim, né? Nós estamos caminhando sem saber para onde vamos chegar, o que vai acontecer. Isso na vida financeira, na vida profissional, na nossa saúde. O que há de acontecer? Por que estou passando isso? E nós não entendemos, porque tem coisas que se discernem espiritualmente, é só Deus, irmãos. Então mesmo na dificuldade, irmãos, seja grato, porque é Ele, somente Ele, quem cuida de cada um de nós. Ele não desamparou do seu povo lá no deserto, e não vai ser agora que Ele vai desamparar de cada um de nós, que Ele chamou aqui, chamou para caminhar com seu Filho amado, Jesus Cristo. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Aleluia. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Ou castigar aqui no sentido, irmãos, realmente de corrigir. Aquilo que nós falamos antes, o Senhor quer sempre nos corrigir. Tem algo dando errado, tem alguma situação passando? Não murmura, não murmura, tira a murmuração da sua vida, tira a reclamação, tira, isso é abominação para Deus.
foi lá atrás no passado, não mudou nos dias de hoje. Se há algo passando, olha para Deus e fala: o que o Senhor quer me ensinar com isso? E tira o melhor. Aproveita das lições que Deus dá. Olha, ele fala assim como o homem castiga teu filho. Comentamos isso agora há pouco. Deus faz com cada um de nós. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos. O Senhor nos ensina que nós devemos temer a Ele, andar o seu caminho, praticar a sua palavra. O temer não no sentido de ter medo, mas o de respeitar, saber que Deus é Deus. Se Ele quiser, Ele faz; se Ele não quiser, Ele não faz, mas Ele continua sendo Deus. Mas Ele quer que a gente aprenda a andar segundo a sua vontade, aprenda o que Ele nos ensina, através da oportunidade que Ele nos dá de estar na casa dEle, e pratique. É aquilo que fala a palavra. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é igual ao homem prudente, e o que não pratica é igual ao imprudente. E a escolha é nossa, livre-arbítrio, e saber o que nós queremos praticar ou não. Amém? 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, e ribeiros, d'água, de fontes de abismo. 8. Terra de Egito, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. 9. Terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terras cujas pedras são ferro, de cujos montes tu cavarás o cobre. Olha, irmãos, Deus está dizendo que Ele vai te colocar, se Ele coloca no deserto, se Ele está contigo, se você pratica a palavra dEle, você não murmura e tem um coração grato, você não esquece daquilo que Ele tem ensinado, ainda que você passe por dificuldade, vai chegar um momento que você vai alcançar o quê? A terra prometida. Vai alcançar as bênçãos dEle. Passou por escassez, ele vai passar por fartura. Passou por momentos de fome, ele vai passar por um momento de abundância. Olha, a palavra dele está falando: terra que comerás o pão sem escassez. Então ele está dizendo, irmãos, que vai chegar um momento que a terra, se você continuar firme na palavra, praticando, vivendo, não murmurando, não reclamando, mas sendo fiel ao Senhor, a sua vitória vai chegar. É continuar marchando. Nós falávamos agora há pouco ali com a irmã Roseli. As lutas vêm, acontecem, todos nós, todo dia, nós levantamos, enfrentamos alguma situação. Por isso que aquele que está de pé, cuide para que não caia, esteja fortalecido no Senhor. Mas nós sabemos que a ordem do Senhor, como foi com o povo lá no deserto, é marchar, não parar, não desistir, não desanimar, não ficar no meio do caminho, mas confiar que o Senhor não nos abandonou e nunca vai nos abandonar. É esse o caminho. É simples assim. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha, repita comigo, irmãos, para guardar bem. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor, o teu Deus, pela boa terra que te deu. Ele está dizendo o quê? Irmão, você passou por dificuldade, passou por problema, passou por situações adversas na sua vida? Eu vou te colocar, vou te dar vitória. Mas quando eu te dar vitória, não esquece não. Louvarás, agradeça, engrandeça ao Senhor, engrandeça Ele por aquilo que eu fiz. Depois que tiveres comido, porque se passou fome, tiveres farto, louvarás teu Deus pela boa terra que deu. E muitas vezes o que nós fazemos? Esquecemos. Não sei você, irmão, vou falar por mim. Às vezes Deus faz tanta coisa e a gente esquece. E está certo? Não. Se Deus faz, temos que ser grato. Se Deus coloca alguma situação, aprender a lidar com aquela situação, não murmurando. Sabe aquela música, passar pela prova dando glória a Deus? É o dever do cristão. Pela prova? Não. Porque ali você reconhece que você tem um Deus que vai tirar da prova.
Por isso que passa pela prova, dando glória a Deus. Amém? Guarda-te para que não te esqueças. Olha o que falou o versículo 11. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que eu te ordeno. Esquecer quando? Quando Ele te deu vitória. Quando Ele fez você vencer. Quando você chegou na terra prometida. Quando Deus te abençoou abundantemente. Não esqueças. Por isso que naquela época, Deus exorta o povo, Ele adverte o povo, a ter em memória os benefícios que Deus fez. Olha, por isso que eu falei, vamos um pouco refletir hoje sobre a gratidão de Deus sobre a nossa vida. Porque existe um grande problema, irmãos. Quando está tudo bem, a grande tendência é a gente não olhar para Deus, a gente olhar para nós. E a Bíblia nos recomenda que a gente não faça isso. 12. Para que porventura, havendo tu comido, estando farto e havendo edificado boas casas, habitando-as, e tiverem aumentado suas vacas, te dando fartura, abundância, riquezas. Porque a riqueza é dom de Deus, irmãos. Muitas pessoas não gostam de falar disso, mas é dom de Deus. Deus não nos trouxe aqui para viver uma vida de miséria. Às vezes a luta do dia a dia não é fácil para todo mundo, mas achar que Deus nos abençoa, isso não é de Deus. Tem cristão que pensa isso e está errado. A prosperidade é dom de Deus. Tanto é que ele fala, deixa muito claro isso. Para que porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas, habitando, se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o seu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e tirou água para ti na rocha de Seixal. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para que no teu fim Ele te fazer o bem. Deus não faz nada na vida da gente, irmãos, para judiar do seu povo. Nunca. Que senão Ele não teria dado o seu Filho amado. Ele te chama porque Ele tem algo grande. O que é algo grande? Quando eu falo algo grande, irmãos, no sentido amplo da palavra, para você viver em paz, viver bem, viver de uma maneira que você possa olhar para o alto e falar: Senhor, te dou graças, glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Deus te dá vitória, irmãos, para que o nome dEle seja glorificado. Por isso que quando o Senhor pede a sua fidelidade para Ele, quando Ele pede a sua fidelidade nos dízimos e ofertas para Ele, não é porque Ele precisa do seu dinheiro. A obra precisa para continuar. Só que Ele pede para que você tenha o desprendimento dessas coisas, para que Ele vai te deixar os 90% abençoado, para que você não olhe para aquilo, mas para que você reconheça. Por isso que Ele primeiro te dá condições. Por isso que Ele vai falar para você: olha, eu te dou condições, depois seja fiel. É assim. E é assim tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Deus nos dá a condição de ser fiel a Ele. Olha, que guiou por aquele grande e terrível, tirou 16, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para provar, para o fim de fazer o bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu esse poder. Olha a advertência que o Senhor nos faz. Olha a importância de ser grato a Deus, de reconhecer o que Ele tem feito, para que a gente lá na frente não fale: olha, tudo isso foi por mim, meu conhecimento, meu intelecto, minha força, ao meu empenho de 12 horas de trabalho. Se não fosse Deus, irmãos, o que seria de nós? Nossa vida, a nossa dependência é total dEle.
Sabe, irmão, às vezes você passa momentos na sua vida de tanta secura, tanta escassez, tanta miséria, você não sabe para onde, não sabe quando será o fim. E aí quando Deus te abre portas, porque Deus não abre portas, Ele escancara portas para aquele que é fiel a Ele, aquele que anda segundo a sua vontade, escancara. E às vezes a gente vira as costas, a gente acha que é tudo por nós, e a gente esquece, irmãos, do que já passou, se esquece do que você já viveu, se esquece. E Ele nos recomenda que a gente não esqueça, nunca, não seja ingrato, nunca, irmãos. E a gente sempre, reconhecer que sem Deus nós não somos nada, nós somos tão frágeis. Comentava isso ontem, estava conversando com a pastora, a gente falava, poxa vida, quem imaginava? Domingo passado, a gente dando risada, brincando aqui com a pastora de manhã, como é todo domingo nosso, né, sempre. E de repente passar mal à tarde, não poder estar aqui, pegando como exemplo alguém que está aqui do nosso lado, né, para a gente não ir muito distante, mas todos nós temos visto essas situações, não é assim? Então a gente não esquecer nunca, irmãos. Vou repetir o 17, digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder. Cuidado, irmãos, porque esse é o sentimento que vai passar, na maioria das vezes, na nossa cabeça, vai passar na maioria das pessoas que foi ele, foi ela, não foi Deus. Aí quando a gente entra nesse caminho, a gente começa a partir para o caminho da ingratidão, esquecendo a gratidão, esquecendo que Deus é Deus, que a nossa vida está nas mãos dEle, que a nossa dependência é total dEle, e a gente sai falando, eu fiz, eu estudei, eu descobri, eu consegui, eu. 18. Para finalizar, antes de achar que nosso braço conseguiu, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele, é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto. O que é conserto? Acordo, pacto, aquilo que nós tratamos com o Senhor, aquilo que Ele tratou com cada um de nós. E aí, filho, eu vou te tirar desse mundo, vou te trazer para andar comigo, porque eu quero ver o teu melhor, porque eu quero o meu nome ser glorificado. A sua vitória não é para você, a sua vitória é para mim, Deus falando. Para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. A Bíblia é tão atual, irmãos. Às vezes eu leio, e Madelina, eu fico assustado. Eu falo, nossa, parece que foi escrito ontem. Não é assim? Tão real que é. É assim. Gratidão é quando nós chegamos a Deus na sua presença e dizemos, como nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida, por cada um de nós. É reconhecer ao Senhor em todo o caminho. Todo o caminho. Está lá em Provérbios. Reconhece o Senhor em todo o seu caminho. Ele que vai à frente. Quando você reconhece, quando você chama, irmão Marcos, você acorda de manhã e fala, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Vai à frente. Senhor, não sou eu. Eu sou carne e osso. Mas eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Então vai à frente. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, vai fazer você desviar de caminhos que poderia quebrar a cara. Mas é entregar, confiar totalmente no Senhor. E é o Senhor que derrama as bênçãos, irmãos, sobre a nossa vida. É só Ele. É só Ele que faz. Então tenha coração grato.
tenha essa gratidão com o Senhor e reconheça que é Ele, somente Ele que tudo faz, que tudo pode. Só Ele, é só Ele. Irmãos, miserável do homem que pensa que não depende de Deus. Nossa vida é um sopro, já era. Foi falado aqui. Será que teremos a oportunidade de estar no culto da noite, no outro culto, na outra Santa Ceia? Não sabemos. O Senhor quer um coração grato, irmãos. O Senhor quer obediência com a sua palavra. O Senhor quer que a gente ande segundo a vontade dEle. Engana-se quem acha que o Senhor quer grandes ofertas financeiras, aí está tudo certo. Eu não vou andar no caminho, não vou fazer nada, vou andar do meu jeito e vou fazer. Pega seu dinheiro e gasta em outra coisa. Não é isso. Isso também é importante para outras coisas, destrava outras coisas na sua vida. Mas o que realmente o Senhor quer? Obediência, gratidão. Por isso da oportunidade de ceiar com o Senhor todo mês, de olhar para o alto, sabe, Silene? Olhar para Deus. Eu admiro quando vocês estão lá em Brasília e compartilha com a gente, sabe, Igor? Estamos aqui ceiando. É coração para Deus. Estou pegando como exemplo porque eles estão lá, eventualmente, excepcionalmente hoje. Mas é todos nós, quando você não consegue vir na casa de Deus, irmãos, você se voltar a Ele, mas não se sair, entendeu? É assim. Se coloca de pé, irmãos. Engana-se, irmão, quem acha que Deus quer que você fique 24 horas ali com a Bíblia, aleluia, aleluia, religiosidade. Engana-se. Deus não quer isso. Deus não quer que você largue tudo, irmãos. Ah, vou largar tudo, vou só... Não é isso que Ele pede. Ele quer que você siga a sua vida, mas lá onde você está, você pratica a palavra dEle. Você ouça a palavra dEle. Seja luz onde você está. Seja grato a Ele. Lá onde você está. O Senhor quer atitudes externas. Deus não quer atitude externa, Deus quer atitude interna. Deus quer o coração quebrantado, para que externize mudança. Não é o brincar de faz de conta. Estou fazendo por fazer. Deus quer uma conversão completa do seu coração, e reconhecimento do que Ele faz, do que Ele fez, saber que Ele ainda vai fazer. Ser grato. E quando você é grato, irmão, você reconhece. Sabe, Lucas? Você é jovem. Eu admiro os jovens. Quantos jovens aqui que têm oportunidade de logo cedo praticar a palavra, viver a palavra e viver segundo a palavra. Porque Deus tem grandes planos, irmão, sempre. Quanto mais cedo se aprende isso, independente da idade, mais nossa vida é abençoada. Então, por maior que seja a nossa luta, irmão, não esqueça que você tem um Deus que quer o melhor para você. Você tem um Deus que luta por você. Ainda que você passe por deserto, ainda que passe por lutas, ainda que passe por escassez, por problemas, você tem um Deus que olha por você e zela por você. Um Deus que guerreia por você. Você tem Cristo Jesus, que é o seu advogado, fiel e justo. Que Ele que guarda, Ele que te protege, Ele que chega diante do Pai e vai lá te defender, irmãos. É Ele que vai lá no inimigo, Deus vai na frente do inimigo e vai te livrando de todo mal, porque a arma nenhuma preparada contra ti prosperará, quando você vive a palavra de Deus. Deus é o mesmo ontem e hoje, Deus não mudou. Deus tem o melhor. E a escolha está em nossas mãos. Qual escolha você quer fazer?
ser grato, ser mais abençoado, ser ingrato. E quando você é ingrato, você não consegue pensar em murmuração, só tem gratidão no coração, só tem coisas boas. Agora, quando você não parte para a gratidão, você automaticamente vai partir para a murmuração. É assim, é automático. Sabe aquela história? Tem que guardar nossa mente. As palavras que saem da nossa boca, que elas saem do nosso coração. E entra no coração aquilo que passa pela nossa mente. Então, por isso que nós precisamos guardar aquilo que nós pensamos. Vamos nesta manhã de Santa Ceia lembrar o Senhor com gratidão tudo que Ele tem feito. Lembrar o que Ele fez quando o seu Filho Jesus morreu na cruz por nós. Feche teus olhos um instante. Quanto amor do Senhor por cada um de nós. Esse amor é tão grande, irmãos. Vamos nesse momento orar agradecendo a Ele, sabendo que Ele, somente Ele, que pode dar vida para cada um de nós, vida em abundância, nos levar rumo à vida eterna. É só Ele que pode encher o nosso coração de alegria, é só Ele que pode nos satisfazer. Então leve teu pensamento ao alto nesse momento com gratidão. Jesus, Ele morreu, meu irmão, a morte de cruz, para que nós possamos viver a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que a gente possa viver a vida dele. Olha que coisa. E o que é viver a vida dele? É viver segundo a vontade de Deus. Ele morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou para dizer que realmente nem a morte tem vitória sobre Ele. Agradeça a Deus pela vida, pela família, pela sua igreja, pelo seu irmão, pelo seu trabalho. Agradeça, agradeça, agradeça. Quando você agradece, você se afasta da murmuração, você se afasta de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Soberano Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, um coração grato por tudo que o Senhor nos tem feito. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos. Ensina-nos, Senhor, a andar segundo a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a olhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que em tudo o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Ajuda-nos também a olhar as dificuldades que a gente tem passado, ó Pai, não murmurando, mas agradecendo, porque, não pelo problema, mas porque sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor quer nos ensinar, e ali, na vitória daquele problema, o Seu nome será exaltado. E nós viveremos, ó Pai, numa terra boa, que emana leite e mel. Assim como o Senhor foi com aquele povo no deserto, o Senhor não desamparou. O Senhor é conosco, hoje e sempre. Assim nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Louve a Ele.